Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável, dando continuidade aos nossos estudos sobre o livro de texto do 100, um curso em milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 9, a nuvem da culpa, do capítulo 13, o mundo sem culpa. Conforme de praxe, nós lemos essa sessão e fazemos alguns comentários, ainda segundo o nosso entendimento, esperando que o mesmo seja iluminado pelo Espírito Santo, que nos acompanhará durante essa leitura. A culpa continua sendo a única coisa que oculta o Pai, pois a culpa é o ataque ao seu filho. Os culpados sempre condenam e, tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado, conforme a lei do ego. A fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. As leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. Portanto, não obedeças de jeito nenhum às suas leis, pois são as leis da punição. Aqueles que as seguem acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Entre o futuro e o passado, as leis de Deus têm que intervir se queres te libertar. A expiação se interpõe entre eles como uma lâmpada que brilha com tal fulgor que a cadeia da escuridão na qual prendeste a ti mesmo desaparecerá. Então, aqui vamos ressaltar algumas frases que estão aqui mencionadas neste parágrafo. Os culpados sempre condenam, e tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado, conforme a lei do ego. Ou seja, para o ego, ou para aquele que está no ego e se sente culpado, o presente não existe. E essa é a lei do ego. A culpa está no passado. Só é possível o sentimento da culpa com alguma coisa que aconteceu e que você dá validade. Aí você se sente culpado. E ele diz que a fidelidade a essa lei não permite a entrada da luz, pois ela exige fidelidade à escuridão e proíbe o despertar. Ou seja, enquanto nós estivermos nos sentindo culpados, nós estamos fiéis a sombras, à escuridão, que não permite o despertar. As leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. Portanto, não obedeças de jeito nenhum às suas leis. E aqui ele pede para que nós não obedecemos às leis do ego, pois são leis da condenação e da punição. Por quê? Atrás da condenação, da punição, está
a culpa. Só os culpados que condenam. E ao condenar, pune. Vamos continuar. A liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Só no ego que é possível a culpa, como já falamos, porque ele vive só no passado. Não faças ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua. E obedecendo às ordens duras do ego, trazes para ti mesmo a condenação e não escapará da punição que ele oferece àqueles que o obedecem. O ego recompensa a fidelidade a ele com dor, pois ter fé no ego é dor. Então, essa crença no ego, o que nos acarreta é somente dor e sofrimento. E a fé só pode ser recompensada em termos de crença na qual foi depositada. A fé faz o poder da crença e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes. Então, se nós investirmos toda a nossa fé no ego, nós vamos receber aquilo que nós acreditamos nele, que é essa crença na culpa que resulta em condenação e punição. Pois a fé é dada àquilo que se considera um tesouro, e o que é um tesouro para ti, te é devolvido. Então, aquilo que nós acreditamos é aquilo que nós vamos receber de volta. Se nós condenamos, nós vamos ser condenados, pois não existe possibilidade de ver a culpa projetada em alguém sem tê-la em si próprio. Não há essa separação na mente. O mundo só pode te dar o que deste a ele, pois nada sendo além da tua própria projeção não tem significado à parte do que achaste nele e onde depositaste tua fé. E nós já falamos isso várias vezes. O mundo é a projeção nossa. Aquilo que projetamos é aquilo que nós vamos ver, que vamos ter que lidar. Ou, melhor dizendo, o mundo é criação nossa. E não há como nós escaparmos de nossas próprias criações. Ser fiel à escuridão e não verás, porque a tua fé será recompensada assim como a deste. Tu vais aceitar o teu tesouro e, se depositas a tua fé no passado, o futuro será como ele. Então não tem como escapar desta lei do ego, que sempre vai projetar o futuro sempre com base no passado. E aqui está uma de nossas prisões, uma crença nossa que sempre nos alcança, que é a crença que diz que você viverá o futuro com base na experiência que tem do passado. Ou seja, a questão da meritocracia, que diz ser a experiência algo que vai te dar uma autoridade, mas que é sempre baseada no passado.
Por isso, o futuro será tal qual foi o passado. E aí se estabelece um encadeamento de ideias e tal qual nós pensamos dentro disso, nós vamos nos comportar no futuro. Seja o que for que valorizes, pensas que é teu. O poder da tua avaliação fará com que seja assim. A expiação traz uma reavaliação de tudo que aprecias, pois é o meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso e o verdadeiro, os quais aceitaste em tua mente sem distinções. Portanto, não podes valorizar um sem valorizar o outro, e a culpa veio a ser tão verdadeira para ti quanto a inocência. Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa porque vês o passado e não o vês. Então, quando nós olhamos para um nosso irmão, nós não o vemos, e sim a carga do passado que projetamos sobre ele. E isso nos traz um julgamento motivado pela culpa que nós sequer temos consciência que estamos julgando os nossos irmãos e a nós mesmos. Quando condenas o irmão, está dizendo: eu, que era culpado, escolho continuar sendo. Tu negaste a tua liberdade e, ao fazer isso, negaste o testemunho da tua. Quando você faz isso, você nega a liberdade do teu irmão e faz disso um testemunho da tua. Você nega a tua própria liberdade. Poderias, com a mesma facilidade, ter o libertado do passado e erguido da mente do teu irmão a nuvem da culpa que o prende a ele. E na sua liberdade estaria a tua própria. Então a culpa nos aprisiona. Aprisiona o quê? Ao passado. Que faz com que o passado sempre vai repetir no futuro. E essa é a nossa prisão, da qual nós não conseguimos sair. E nós validamos isso. Como foi dito, nós valorizamos a meritocracia, ou seja, aquilo que temos como experiência passada valerá para aquilo que nós vamos viver no futuro. Não coloques a sua culpa sobre ele, pois a sua culpa está em seu pensamento secreto de que foi ele quem te fez isso. É nossa projeção. A gente sempre atribui as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, não a nós mesmos, mas sim ao outro. Então nós sempre estamos apontando o dedo. Irias tu, então, ensinar-lhe que ele está certo em sua delusão? A ideia de que o Filho de Deus, sem culpa, pode atacar a si mesmo e se fazer culpado é insana. Sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredites nisso, pois o pecado e condenação são a mesma coisa, e a crença em um deles é fé no outro, invocando punição em vez do amor. Nada pode justificar a insanidade, e invocar punição para ti mesmo não pode deixar de ser insano. Então, enquanto nós acreditarmos
na culpa. O amor para nós será algo impossível de ser vivido. E o que nós vivemos? A questão da punição, que ele diz aqui. Nada pode justificar a insanidade e invocar a punição para ti mesmo. Não pode deixar de ser insano. Isso quer dizer aquilo que a culpa vem nos acarretar, que é um sentimento verdadeiramente inútil, se sentir culpado, pois ele só vem nos acarretar essa insanidade. Não vejas, portanto, ninguém como culpado, e assim afirmarás a verdade da inculpabilidade para ti mesmo. E nesta visão, em que ninguém é culpado, está a nossa inocência. E isso parece algo irreal, mas não. Porque a questão da culpa, ela está ligada muito à nossa identificação com os nossos erros, pois nós queremos fazê-los como se reais fossem. Mas se você se descobre que está num sonho e que nada disso em realidade está acontecendo, como você pode se sentir culpado e dizer que errou? E se há algum erro, há a possibilidade de acerto, há a possibilidade do perdão, que aqui nós vamos estudar mais para frente. Mas, como ele diz aqui, quando você faz da culpa como se fosse uma crença no pecado, e, portanto, condenando a si mesmo, você está invocando a punição a si próprio. Em toda condenação que ofereces ao Filho de Deus, está a convicção da tua própria culpa. Então, você não pode culpar ninguém nem julgar ninguém se você não se sentir culpado. Se queres que o Espírito Santo te liberte da culpa, aceita a sua oferta da expiação para todos os seus irmãos. O que é essa oferta da expiação? Que ninguém é culpado. Pois assim aprendes que ela é verdadeira para ti. Lembra-te sempre de que é impossível condenar o Filho de Deus parcialmente. Aqueles que vês como culpados vêm a ser as testemunhas da culpa em ti, e lá a verás, pois ela está lá enquanto não for desfeita. A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. E aqui tem uma chave. Nós não estamos condenando ninguém lá fora. Nós estamos condenando a nós mesmos. E, esclarecendo ainda mais, é a mente que condena a si própria em nós.
Não a projetes, no caso a culpa, pois quando o fazes, ela não pode ser desfeita. Por cada um que liberas da culpa, grande é a alegria no céu, onde as testemunhas da tua paternidade se regozijam. E como não projetar essa culpa em nossos irmãos, nas nossas relações, é nos vermos como puros, inocentes, aquilo que verdadeiramente somos, em nossa essência. E essa visão nos é proporcionada pela luz do Espírito que está na nossa mente. Agora, quando nós estamos na nossa crença, no ego, que se sente culpado, que se sente culpado mesmo, não tem outra forma de expressar isso, ele vai lançar mão da condenação, do castigo, e aí que estão as nossas sombras. E veja como que o mundo é projetado sobre isso. Nossos tribunais inquisidores, julgadores, que nos levam à condenação, ao castigo, às prisões, prisões mesmo materiais. Não só a prisão psicológica, que nós costumamos mencionar aqui. A culpa te cega, pois enquanto vires uma única mancha de culpa dentro de ti, não verás a luz. E ao projetá-la, o mundo parece ser escuro e estar amortalhado na tua culpa. Jogas um véu escuro sobre ele e não podes vê-lo porque não podes olhar para dentro. Tens medo do que irias ver lá, mas isso não está lá. Essa coisa que temes se foi. Se olhares para dentro, verias apenas a expiação brilhando em quietude e em paz sobre o altar ao teu Pai. Então, nós não temos medo de olhar para dentro, porque achamos que vamos ver algo muito horrendo, algo muito assustador. Pois é isso que o ego nos faz acreditar. Mas ao atravessar toda essa escuridão, e o que é atravessar a escuridão? Quando nós aceitamos a luz da verdade, a luz do Espírito, vamos ver essa luz em nós mesmos. Que ele diz aqui, se olhares para dentro, verias apenas a expiação, brilhando em quietude e em paz sobre o altar ao teu Pai. E a expiação, o que quer dizer? É que todos não são culpados. São filhos de Deus, inocentes e puros. E isso dentro de um processo de culpa. Neste mundo é impossível de ter essa visão. Parece coisa pueril, infantil, sem nenhuma realidade. Sim, no mundo é assim. Mas nós temos que abandonar essa visão irreal, voltar para a luz do Espírito e ver e nos identificarmos com a nossa
verdadeira origem, com o nosso verdadeiro ser imaculado, que não foi tocado por todas essas ilusões que nós, por nossa fé, as tornamos reais. Não tenhas medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de ti e pede que não olhes. Em vez disso, pede que olhes para os teus irmãos e veja neles a culpa. É o que nós estávamos dizendo. No entanto, isso não podes fazer sem permaneceres cego. Pois olhar para a escuridão é não ver nada. Pois aqueles que veem os seus irmãos no escuro e culpados no escuro, no qual eles os amortalharam, estão por demais temerosos para olhar para a luz interior. Dentro de ti não está aquilo que acreditas que esteja e no qual depositas a tua fé. Dentro de ti está o sinal santo da fé perfeita que o teu Pai tem em ti. Ele não te avalia como tu te avalias. Ele se conhece e conhece a verdade em ti. Ele tem o conhecimento de que não há diferença, pois não conhece diferenças. Podes ver culpa onde Deus tem o conhecimento da inocência perfeita? Podes negar o seu conhecimento, mas não podes mudá-lo. Olha então para a luz que Ele colocou dentro de ti e aprende que o que temias que estivesse lá foi substituído pelo amor. Então, aqui tem algumas partes muito significativas. Uma delas é o seguinte, quando ele diz, ele se conhece, esse se em letra maiúscula, e conhece a verdade em ti. Pois não há diferença entre nós e ele. Ele se conhece, por se conhecer, ele nos conhece. Pois somos iguais a ele. E aqui ele fala, não há divergência nisso. Ele tem o conhecimento de que não há diferença, pois não conhece diferenças. Ele não nos julga diferente dele mesmo, pois o que ele cria é igual a si, como se fosse ele mesmo. E aqui ele faz uma pergunta interessante. Podes ver culpa onde Deus tem conhecimento da inocência perfeita? Podes negar seu conhecimento, mas não podes mudá-lo. E aqui ele pede que nós olhamos para dentro. E quando nós mencionamos isso, olhar para dentro, é, como já foi dito, não olhar para as leis do ego, não olhar para o que o ego está projetando. Para entendermos isso um pouco melhor, não olhar para a nossa
mente que está projetando todas essas ilusões, as quais ela em nós dá a realidade, que todos somos culpados, imperfeitos, e que merecemos ser condenados e castigados. Essa é a visão do ego, essa é a crença que nós temos. E é só olhar como isso é uma projeção nossa e ver o resultado dessa projeção no mundo, que é um mundo de punição, de condenação, de castigo, de prisão, de sofrimento e dor. É isso que a visão do ego nos apresenta. E ele diz que quando nós não damos fé, não depositamos nossa atenção a isso, o que nós vamos encontrar é o amor. Tudo isso será substituído pelo amor. O que nós vamos encontrar é o nosso verdadeiro ser, que nós já colocamos aqui, que é puro, intocado por todas essas ilusões. E essa é a realidade que sempre subjaz a toda essa ilusão, que ela é eterna e imutável. E quando tudo isso for desfeito, o que permanece é isso, é o amor. É você, em seu estado original e perfeito. Isso é que nós aprendemos aqui e é o que nós verdadeiramente somos. E a vida aqui vai ficando cada vez mais suave, soft de ser vivida, pois nós não damos mais crença a essas ilusões. E começamos a ver nossos irmãos de uma forma totalmente diferente àquela que sempre víamos outrora, sob o julgamento, sob a culpa, sob a condenação. E quando essa visão começa a ser desfeita, surge a capacidade da compaixão e do amor a todos, e não da acusação e condenação, pois todos são este amor, todos são puros e inocentes, embora estejam ainda perturbados pela visão do ego. E como você não os condena, você não se autocondena. E não recebe de volta a condenação deles. Você começa a viver o amor aqui, o céu aqui, por não se estar condenando e não está condenando-os da forma que você os via, como pecadores, igual você se via a si mesmo. Veja o peso que nós, quando não estamos cientes
da nossa real identidade, da nossa originalidade, do nosso ser, o que acarretamos a nós mesmos e aos nossos irmãos. Por isso, sempre estamos pedindo aos nossos seguidores, aqueles que possam ouvir esse vídeo até o final, que compartilhe essas ideias para que mais pessoas possam estar cientes da sua verdadeira origem, aquela origem imaculada que não foi tocada por essas ilusões. Agradeço a todos que ficaram até o final deste vídeo e no próximo vídeo estaremos entrando na seção 10, que é a liberação da culpa. Até lá!